Cardiopatas. Então, os cardiopatas são aqueles pacientes que têm algum problema congênito no coração, né? Então, ele tem um problema de válvula, né? Um problema ventricular, defeitos de septo, entre outros, né? Ou pode ser congênito ou pode ser adquirido, né? Com a idade, a pessoa acaba tendo, devido à hipertensão arterial, coronopatias, arteriosclerose, arritmias, cardiopatias, pode ter até insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, essas cardiopatias, elas podem ser congênitas, a pessoa já nasce com elas, né, ou adquiridas. Como é que você vai fazer? Na escolha do anestésico local, o tipo de comprometimento cardiovascular do paciente, os anestésicos contendo epinefrina e seus derivados, como vasoconstritor, né, você deve usar eles em quantidades mínimas, no máximo 2 tubetes, tá? É para pacientes cardiopatas. Realize aspiração negativa e certifique-se de que não haja injeção intravascular. Adiar em pacientes que são recentemente infartados. Pessoal, paciente recentemente infartado, o que vai acontecer? Eles usam normalmente um anticoagulante. Normalmente o Marevan, né, são o que eles mais usam. Normalmente por 2 anos eles não vão poder fazer a suspensão do Marevan. Né? O paciente infartou, ele vai ter que tomar essa medicação, o sangue dele vai precisar ser mais fluídico para evitar novos problemas, né? Ou tromboses, né? Então precisa ser dessa forma. O que acontece com a epinefrina? Ele é um vasoconstritor, ele contrai os vasos, então você tem que usar apenas de forma local, você só vai usar para fazer aquele procedimento de forma local, não vai dar troncular. Nos cardiopatas, a gente tem que fazer os procedimentos que são assim, de urgência, tem que aguardar a suspensão das medicações para poder fazer as cirurgias, tá? Não tem jeito. Eu vou passar para vocês agora o protocolo de como que é o ideal você fazer a suspensão do anticoagulante que normalmente eles tomam. Primeiro, antes de eu passar isso, eu preciso falar um pouquinho sobre como que acontece a nossa coagulação, né? A gente tem lá o que a gente chama de tempo de protrombina, que é o tempo da atividade da protrombina se transformar em trombina. Na verdade, quem que forma o coágulo? É a fibrina. Ela junto com o fibrinogênio, aí tem lá a vitamina K, né? Quando ela se transforma em trombina, junto com o fibrinogênio, ela forma a fibrina. Então, o tempo de protrombina é o tempo da protrombina se transformar em trombina. Derivados de índice internacional. O que aconteceu? A gente tinha lá o tempo de protrombina. Só que esse índice, ele variava de um laboratório para outro. Não era uma coisa uniforme. Então, o que foi normatizado, né? Eles criaram a razão normatizada internacional. Na verdade, é um cálculo que faz com que a TAP, né, ou o tempo de protrombina, seja única, uniforme, né, para que todo e qualquer médico ou agente da saúde consiga lê-la. Tá? E aí veio essa razão normatizada internacional, o RNI. Na verdade, a normatização do tempo de protrombina. Ela é importante porque é através do RNI que a gente vai ver como que está esses pacientes, principalmente esses que fazem uso de anticoagulante, ok? Porque quem faz uso de anticoagulante, ele precisa controlar a ação do remédio. Normalmente são pacientes que vão a cada 30 dias no médico para poder fazer esse controle. Então ela gerava resultados que variavam amplamente, né, com comparação clínica de laboratório de análises clínicas. O que eles fazem, né? O que os anticoagulantes fazem? Eles bloqueiam alguns fatores que aqui eu coloquei de forma resumida, mas a gente tem diversos fatores das coagulações, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem um monte. De forma resumida, um anticoagulante bloqueia a formação da trombina, da trombina através da protrombina. E aí, eles fizeram essa norma usando uma fórmula lá, que vai elevado o SI, não sei o quê. O importante é a gente saber qual é o RNI do paciente. Basicamente é isso, né, que é a normatização do tempo de protrombina, para a gente saber se o paciente tem um nível que pode ter uma coagulação e a formação e o início da cicatrização de forma adequada num procedimento cirúrgico. Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu, né, um conjunto do Comitê Internacional de Trombose, Hemostasia, esse índice, a razão normatizada internacional. Como que você vai ver isso? Você vai pedir lá, né, o tempo de protrombina e o RNI do paciente. E aí, um RNI 1,
Quer dizer que está normal. A pessoa tem um nível de coagulação igual ao meu, igual ao seu. 3 quer dizer que é 3 vezes maior, né, a ação anticoagulante do que a normal. Ou seja, essa pessoa ela tem uma ação anticoagulante, ou seja, uma inibição da formação de protrombina em trombina 3 vezes maior do que uma pessoa normal. Ou seja, ela já tem um risco, digamos, menor, claro, mas um risco de hemorragia. De 2 a 4 são os pacientes que estão sendo tratados com anticoagulantes. Tá? Então, o paciente que é tratado com anticoagulante, o nível deles tem que estar entre 2 e 4. 5, anticoagulação está perigosa. E aí o que pode acontecer? Hemorragias espontâneas. A pessoa pode ter hemorragia na gengiva, como uma pessoa, por exemplo, que tem um escorbuto, pode ter hemorragia nos órgãos internos. Então, ela precisa ser, aquela dose do remédio que a pessoa está tomando precisa ser diminuída. Aqui eu coloquei os fatores, né, de coagulação e existem diferenças entre as medicações anticoagulantes. Existem medicações que agem apenas em um fator, ou seja, a ação anticoagulante dela é menor. Existem medicações que agem em mais fatores. O AS é uma delas. O AS é complicado porque ele impede até que o coágulo se adera ali dentro do alvéolo, né? Então ele é bem arriscado de fazer cirurgia com ele. O problema é quando o paciente esquece, né? Ou quando ele não quer te falar justamente para evitar que você deixe de fazer o procedimento, né? E por isso que é importante pedir para o paciente assinar na anamnese também, tá, pessoal? Importante entender o RNI. RNI entre 2 e 4, o paciente está usando um anticoagulante ou está com algum problema na coagulação, tem que ir ao médico, o hematologista. Mas se ele faz o uso de anticoagulante, tem que estar entre 2 e 4, tá? 5, precisa procurar para controlar a dose também. Então, o paciente falou que é cardiopata, tá com dente lá, com uma pulpite severa, vai precisar fazer extração, senão ele pode correr até um risco de endocardite bacteriana, né, como a gente bem sabe. Então, pede os exames, pede o tempo de protrombina com o índice de RNI.